graça e paz. Eu quero convidá-los para que juntos abramos a palavra de Deus na primeira carta de João. 1 João. Foquemos apenas no versículo de número 13. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Primeira João 5, 13. Diz assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, nós pedimos ao Senhor a iluminação dada pelo Teu Santo Espírito. Pedimos para que o Senhor esteja trazendo transformação, ó Deus, ao nosso coração, para que haja, ó Pai, perseverança. O Senhor é aquele que nos salvou e é aquele que nos impulsiona, ó Deus, a cada dia, pela Tua graça irresistível, a perseverarmos. Nós te pedimos pela iluminação do Senhor, para que o Senhor esteja desvendando os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. E é no nome do Teu Filho Jesus que eu faço essa oração, pedindo por isso, ó Deus. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: tenham a certeza da salvação. É um tema diretamente direcionado à igreja. Vocês precisam ter a certeza da salvação. Atualmente, hoje, muitas pessoas têm vivido atormentadas. Será que eu sou salva? Muitas vezes por acreditarem em tais ensinamentos que diz que a salvação pode perder, ou pode ser perdida. Eu acredito que dentro do entendimento bíblico, jamais, ou melhor dizer, é impossível que alguém possa arrebatar alguém das mãos daquele que segura com o seu braço forte. O Senhor Jesus Cristo foi bem enfático com isso. Ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. Ninguém arrebatará as ovelhas da mão do Senhor. O Senhor é aquele que nos guarda com a sua mão poderosa. Por isso devemos ter a certeza dessa salvação. Duvidar da salvação é pecado. Ter dúvida da salvação é contradizer ou contrariar aquilo que a palavra de Deus afirma. Deus, Ele inspirou a palavra para que nós viéssemos a crer nessa palavra. Para os irmãos entenderem melhor, o Evangelho segundo João, no capítulo de número 20, é dito que as coisas registradas naquele Evangelho foi para que o povo viesse a crer que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Jesus, Ele é o Filho. Aqueles milagres nos quais foram feitos, foram justamente para revelar que Jesus Cristo é Deus. O apóstolo João, ele trata isso com muita clareza. Ele revela que Jesus Cristo transformou água em vinho, manifestando a sua glória ali ao povo. O
Senhor Jesus Cristo fez muitos outros milagres, fez muitas outras coisas, mas o que foi registrado era justamente para que o seu povo viesse a crer. Essa carta, irmãos, foi escrita no século I pelo apóstolo João, com o objetivo de fortalecer a igreja. Enquanto o evangelho foi escrito para que o povo viesse a crer, essa carta foi escrita para que o povo viesse a ter essa certeza da salvação. Talvez se você chegou aqui hoje, nesta noite, e tenha certeza da salvação, olha, ou melhor dizer, não tenha, essa certeza da salvação, a palavra de Deus diz que é necessário que um salvo tenha essa certeza. A pessoa que diz que não tem a certeza, ela tem uma deficiência na convicção. E quando há um defeito na convicção, a conduta ela passa a ser afetada. Como por exemplo, uma pessoa que não é convicta da sua salvação, a sua conduta será levada à salvação pelas obras. Eu farei algo para ser aceito por Deus. Eu preciso fazer aquilo para que Deus me aceite. Então, eu passo a pisar nos estatutos de Deus. Eu passo por cima da revelação de Deus, que fala que nós temos essa certeza. A Bíblia é clara. E o tema no qual foi direcionado é extraído da Bíblia. A igreja, olha, vocês precisam ter a certeza da salvação. João, ele diz isso porque no primeiro século tinham os gnósticos que traziam determinados conhecimentos ocultos, dizendo que somente dessa forma você pode ter essa certeza. Somente por meio desse conhecimento é que você pode ser salvo. E João fala: olha, estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. E o primeiro ponto do nosso sermão é: porque se o tema já diz que eu tenho que ter essa certeza, o que me garante? Em primeiro lugar, temos a palavra. Diz assim: estas coisas vos escrevi. Toda a escritura é inspirada por Deus. João, ele foi movido por Deus para poder escrever essa carta. E sabemos que essa palavra é inspirada. E Deus escreveu isso a fim de que nós viéssemos, a termos essa certeza. A certeza de que temos a palavra. Palavra inerrante. Palavra que não se contradiz. Muitas pessoas têm confiado em outras doutrinas, extraídas não da palavra, mas de outro ou de outros meios. E isso é terrível. Muitas pessoas querem mérito. Muitas pessoas, elas buscam aquilo que não estão contidas nas Escrituras. Elas falam que precisam de novas revelações. Elas não confiam na palavra. E João, ele é claro: eu vos escrevi, com uma finalidade. Tem o porquê ou para quê. O para quê aqui, ou o a fim de, é para que aquele povo viesse a saber que eles têm a vida eterna. Eu vos escrevi. Essa palavra, escrevi, traz à nossa mente aquilo que
está ligada a toda a Escritura, porque Deus usou vários escritores para poder revelar a sua vontade a nós. Ele usou Moisés. Durante esse ano, o pastor ministrou exposições bíblicas aqui dentro do Salmo 119, Salmo de sabedoria. O salmista, no Salmo 119, ele expressa o seu amor por essa palavra escrita. Ele diz que: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ele desfrutava dessa certeza da salvação, porque ele confiava na palavra escrita. Ele desfrutava de tal maneira que ele amava a lei. O Salmo 1, o salmista diz que o prazer que ele tem, a felicidade registrada lá no Salmo 1, essa intensa alegria que ele tinha, era em meditar nessa palavra escrita. Israel teve ali, de um modo claro, a salvação de Deus. Eles receberam o livro de Gênesis. Gênesis 3,15 vai falar do descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Então, a palavra de Deus é clara desde o primeiro livro até o último, que também foi escrito por João, né? Apocalipse de João. Então, o porquê eu devo viver com essa dúvida da salvação, se Deus, lá no princípio, já tinha dito que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que dúvida nós podemos abrigar em nossa mente? Não há o porquê tolerar os dardos inflamados de Beelzebul. Talvez você pecou ontem ou hoje, mas isso não te deixa fora do reino. Eu não estou aqui ensinando a libertinagem, porque Paulo fala: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Devemos ter essa certeza da salvação, porque a Bíblia nos dá essa certeza. Olha, eu vos escrevi. A Bíblia é clara: eu escrevi. Escrevi tem a ver com grafia, aquilo que foi registrado por meio de manuscritos. E Deus preservou esses manuscritos durante séculos, milênios. Por que eu devo viver duvidando daquilo que Ele deixou claro? Não há o porquê. Eu preciso entender isso de tal maneira que esse entendimento deve me levar, ou essa convicção forte deve me levar a uma conduta de alegria, porque está escrito: essas coisas eu vos escrevi. Isso deve ficar bem fixado em nossa mente. Jamais a dúvida da salvação deve prevalecer na vida ou na mente, né, de um cristão, que caso contrário, ele está duvidando da palavra. Então João escreveu isso para que o povo viesse a saber que eles tinham a vida eterna. Sim, em primeiro lugar, essa certeza na qual devemos ter da salvação, ela é explicada porque temos a palavra. Em segundo lugar, é porque temos a vida eterna, diz o texto. Ele escreveu a fim de que nós viéssemos a saber que temos a vida eterna.
O que se quer dizer por vida eterna? Aquele que crê no Filho, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. O próprio João falou isso em João 7, versículo 38, ele vai esclarecer essas questões. Mas o que se quer dizer por vida eterna? Será que eu tenho essa vida eterna? Sim, você tem, porque as coisas que Deus inspirou na tua palavra, as palavras que Ele deixou registradas, é para que você viesse a ter essa certeza. A vida eterna significa o seguinte: conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, diz o apóstolo João, no capítulo 17, aquela oração que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus Cristo estava caminhando para a sua missão, final, em morrer naquela cruz. Depois de preparar a mesa ali naquele cenáculo, ele ora a seguir, dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por que eu devo duvidar da salvação? Se eu conheço a Deus, e conhecer a Deus não é algo meramente intelectual, não é algo racional somente. Tem a ver com obedecer a Deus. A vida eterna é esta: conhecer a Deus pela palavra e obedecer a Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela palavra registrada eu tenho conhecimento desse Deus soberano. Por que eu viverei com dúvidas? Ainda que você tenha deslizado, ou melhor dizer, eu não gosto de usar essa expressão, decidido pecar ontem ou hoje, você não perdeu a sua salvação. Não acredite naqueles que falam: olha, a salvação pode perder. Isso é um erro, isso é duvidar de Deus, isso é excluir a soberania de Deus. Deus, Ele te deu esse presente, você tem a vida eterna, não há o porquê viver de um modo duvidoso. Não deixe Satanás lançar os dardos inflamados em sua mente. Coloque o capacete da salvação, use o escudo da fé diante dos conflitos que têm surgido. Talvez o seu coração esteja aflito, pensando: será que eu sou salvo? Será que Deus me ama? Será que Deus me escolheu? É pecado isso. Tire essa interrogação da sua mente. Confie na palavra, porque ela foi escrita a fim de que vocês viessem a saber que tem, ou que tendes, essa vida eterna. Mas isso não é para qualquer um, isso é para a igreja. Aquele que creu no Evangelho, nos milagres de Jesus Cristo, aquele que creu em sua morte, na sua ressurreição, que confirma isso com sua vida, fazendo a sua pública profissão de fé, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a igreja, é para esses. Talvez você esteja cheio de segurança. Então eu tenho a salvação. Quando na verdade não passou ainda pelo novo nascimento. Está que nem Nicodemos, cheio de conhecimento dessa lei, mas sem entender o que realmente está escrito, sem ter a iluminação nos olhos da alma. É necessário que nasça de novo, precisa nascer de novo para ter essa certeza. Essa certeza é dada ao seu povo.
Se você ainda hoje, nesta noite, não creu no Evangelho, creia nos milagres de Jesus. Ele é Deus. E quem diz isso não sou eu, é Ele mesmo. Em João 8,58 fala: ainda antes de Abraão, eu sou. Ali revela a sua divindade, porque ainda antes de Abraão, só quem está na eternidade pode dizer isso, ainda que alguns hereges venham a contradizer. No século 17, teve um homem chamado Fausto Socino, juntamente com o seu parente, né, o Laécio, que dizia que ainda antes de Abraão não significava que era antes no sentido da eternidade. Só uma mentalidade satânica pode contradizer ou tenta contradizer isso, porque a Bíblia é clara: ainda antes de Abraão, ele era. Ainda antes de Abraão, eu sou. Em Provérbios 8, fala que quando Deus estava no princípio, Jesus Cristo, a sabedoria de Deus, era o seu arquiteto. No princípio, o Verbo era Deus. A Bíblia é clara. Quando eu creio nessa doutrina, eu desfruto ali dessa vida de Deus em minha alma. Eu agora tenho essa certeza de tal maneira que isso é evidenciado publicamente. O meu coração agora está cheio das coisas de Deus. Eu quero falar de Deus. João, ele fala: olha, vocês que têm a vida eterna, não é vocês que terão a vida, ou que já teve, não, vocês que têm. Eu escrevi para vocês, crentes, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por que eu devo ter a certeza da salvação? Por que motivo? Primeiro, porque eu vos escrevi, ou seja, eu tenho a palavra. Em segundo lugar, porque eu tenho a vida eterna. E em terceiro lugar, porque eu tenho a fé salvadora. Olha o que João fala: a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Eu tenho a fé salvadora. Não é uma fé intelectual, porque essa o diabo também tem, os demônios têm, e não serão salvos. Talvez os irmãos já devam ter visto aí aquela figurinha que em um lado tem eu creio em Deus e do outro tem eu obedeço a Deus. Os que obedecem é os que creem genuinamente, é os que desfrutam da vida eterna, ou são, né, aqueles que desfrutam da vida eterna, aqueles que creram naquilo que João escreveu, naquilo que o Senhor deixou como inspiração dele. Esse tem a fé salvadora. Não é uma fé temporal, eu venho à igreja, até sou batizado, faço a pública profissão de fé de um modo falso, depois eu viro as costas para Deus e retorno para o mundo. Muitos já passaram por aqui e hoje são inimigos da cruz de Cristo. Esses nunca tiveram a certeza da salvação, como continuam, né, sem a certeza, porque não tem a fé salvadora. A fé salvadora é dada somente aos eleitos, é um presente de Deus. Se você sente com dúvida, clame ao Senhor: Senhor, salva-me.
Pode chegar em seu quarto ou em qualquer lugar onde o Senhor te levar e peça: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a Bíblia fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na vida desse será evidenciada a fé salvadora. A fé salvadora, ela anda lado a lado com o arrependimento. É como um pássaro. O crente, eu vou usar uma ilustração de que o crente ele é como um pássaro com duas asas. As asas, uma se chama fé e a outra arrependimento. É por meio desses dois elementos que ele irá perseverar até o fim, rumo à Nova Jerusalém. É com a fé e o arrependimento que o justo viverá. Mostra-me a tua fé sem arrependimento, que com o arrependimento verdadeiro eu te mostro em quem eu creio. Talvez você deva pensar: será que eu creio? Se você obedece pela fé, sim. Se há evidências de arrependimento em sua vida, sim. Se você tem ou teve os olhos para enxergar o seu pecado e, como consequência disso, se entristeceu pelo seu pecado, confessando esse pecado, sentindo vergonha por ele, odiando o pecado e se convertendo dele, essa é a fé salvadora, que te leva ao temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então João, ele quer trazer isso ao povo para que eles descansem. O gnosticismo pagão matou a fé de muitos. Muitos hoje se encontram no inferno por darem ouvidos a essas falsas doutrinas. Aqueles que não tinham a fé verdadeira, porque quem tem a fé verdadeira, ele persevera até o fim. E qual é a outra evidência de que uma pessoa pode revelar essa fé verdadeira? É que ela crê na doutrina de Cristo. Na segunda carta é dito: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Tenha a certeza da salvação. Você que me ouve. Exclua toda dúvida. Foque nisso que João falou. Não ultrapasse aquilo que Cristo disse em sua palavra. Confie nele. Talvez você pode me dizer: olha, isso me deixou aflito, agora eu não sei se eu tenho a certeza da salvação. Se você é de Deus, você tem a certeza da salvação, sim. Não deixe Satanás colocar essas dúvidas em sua mente. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ninguém pode arrebatar os eleitos de Deus da mão do Pai. Jesus Cristo, ele é onipotente. O Pai é onipotente, o Espírito é onipotente. E a sua graça é irresistível. Ele não deixará com que os seus eleitos caiam. Até porque Judas, se vocês virarem uma página, Judas, versículo 24, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador,
mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. A igreja precisa manter essa certeza, essa fé em Cristo. Vocês têm a vida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça mais e mais por aquilo que Ele escreveu.